Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal mais constelado do Brasil e o tema de hoje é: Minha família tem problemas de relacionamento. Terei também? Bom, nós vamos falar mais desse assunto hoje para você entender o que está por trás dessa dificuldade dos relacionamentos, talvez na sua família e na sua. Mas antes eu gostaria de convidar você a se inscrever aqui no canal, clica no sininho, comenta aqui de que cidade você está falando para eu poder conversar com você e saber aonde esse vídeo está chegando. E vamos começar aqui a falar um pouco mais sobre esse assunto que é tão polêmico e tão pedido aí pelas pessoas. Então vamos lá? Quando a gente começa a estudar constelação familiar, a gente começa a estudar a nossa ancestralidade, o que acontece? A gente começa a verificar que nós estamos ali muitas vezes repetindo padrões da nossa família. Então a gente num determinado momento pode olhar ali para nossa família, para os nossos pais, para os nossos tios e avós e começar a ficar com medo de que a nossa relação amorosa também tenha os mesmos problemas que nós podemos enxergar ali. Bom, mas para você que está começando agora, que você não entende constelação familiar, você que ainda está aí engatinhando no assunto, tem algo bem essencial que você precisa saber. Os nossos ancestrais, eles não chegam à nossa porta e falam assim: "Oi, leve isso com você, repete para mim", de maneira nenhuma. Eles não fazem isso. Parece que a gente fica andando a nossa vida olhando lá atrás, espiando, sabe? Como se a gente não olhasse para frente. Então, nunca um padrão, ele é como é que eu vou te dizer? Ele é obrigatório. Mas você, dentro aí da sua vida, da sua posição, espia lá atrás, reproduz lá na frente. É você que está olhando para esse lugar, ainda que de forma inconsciente. E é por isso que geram tantas dúvidas, porque algumas pessoas acreditam realmente que elas estão ali nesse lugar, nessa dificuldade, porque elas estão presas aos padrões familiares. E de fato elas estão presas, mas não porque os familiares querem que elas fiquem, porque elas, dentro delas, querem resolver algo da família. Então, se você quiser se liberar aí dos seus padrões, uma das coisas que você precisa ter em mente é que mais cedo ou mais tarde você deve deixar a sua família com aquilo que é dela e seguir com a sua vida com a sua família. Mas muitas pessoas querem o quê? Ficar consertando ali. Bom, mas não é sobre isso o assunto de hoje. Você quer saber aí se, no caso de ter um relacionamento conturbado ou vários ali na sua família, você vai ter também. A resposta é depende. Pois é, que chato, né? Tudo que você não queria ouvir um depende. Mas vai depender, sabe de quem? De você. Por quê? Porque nós repetimos aqueles padrões que nós estamos julgando. Como é que eu posso ter uma relação feliz no amor se eu estou olhando para o meu pai e para minha mãe e julgando que aquilo ali foi ruim? Julgando o meu pai, julgando a minha mãe, porque eles agiram como eles agiram. Muitas vezes nós queremos pegar a realidade deles e enfeitar. Nós queremos ali o que eu chamo aqui de enfeitar o pavão. O pavão já tem as penas dele, eu ainda quero colocar umas minhas, porque eu acho que assim fica melhor. Então, se você lá atrás imaginou que seria melhor se seus pais se separassem na infância, ou se você imaginou que a sua mãe não deveria ter agido como ela agiu, lembra que presta atenção na palavra que eu estou usando. Imaginou, criou na sua mente uma imagem que não condiz com a realidade. Então, se você também imaginou que seu pai não deveria ter feito o que ele fez com a sua mãe, ou se você imaginou que seu avô não foi muito legal com a sua avó quando ele deixou a sua avó para ficar com outra mulher, ou quando ele teve um caso extraconjugal, se você de alguma forma criou imagens falsas da realidade da sua família, as chances são que você reproduza isso na sua vida. Por quê? Porque essa é uma forma de você encarar aquilo que acontece na sua família como algo natural e real. Então, muitas vezes, a gente entra em contato com uma realidade da nossa família porque nós queremos o quê? Excluí-la. Nós queremos que não tenha acontecido o que já aconteceu. Nós julgamos aquilo que aconteceu. Nós dizemos aos nossos pais: vocês não sabem se relacionar. Eu sei e vou mostrar a vocês. E aí o que acontece na nossa vida? A gente acaba reproduzindo exatamente a mesma coisa que os nossos pais. Então,
Por isso é que depende, porque somente um filho extremamente humilde, que olhe para os pais agradecendo tudo como foi, sem querer mudar nada, sem querer alterar a realidade para uma imagem mental que é mais agradável temporariamente, que faz mais jus à ideia de futuro que eu quero para eles, né? Porque se eu quero mudar ali uma relação do meu pai com a minha mãe, onde de repente a minha mãe enganou o meu pai, ou o meu pai enganou a minha mãe, eu tô criando uma ideia de futuro para eles que não existe. Então as chances são que eu reproduza isso na minha vida. Por quê? Porque nós não admitimos exclusão, nós não admitimos julgamentos internamente. Já aconteceu com você julgar alguma pessoa e 5 minutos depois você vê que você está fazendo exatamente a mesma coisa? A alma não permite que a gente faça isso. Por quê, gente? Por quê? Porque nessa hora a gente se coloca como Deus, juiz, médico, professor, chame do que você quiser. Mas nessa hora a gente faz assim, ó, ups, e olha para a pessoa como se a gente soubesse mais. Já aqueles filhos que olham para os pais, independente do que aconteceu, estão seus pais ali andando na vida, e aí seu pai fez o que fez com a sua mãe fez o que fez com seu pai, seu avô, aquela, você pode chamar de bagunça, de é como a minha família é. Você pode chamar do que você quiser. Mas se você olha para eles e diz, tudo bem, foi assim, eu não posso fazer nada. Que bom que foi assim, eu já vi de várias formas de fazer, mas agora eu vou seguir minha vida do meu jeito. E vivo a minha vida sem querer consertar lá atrás. As chances são de que eu me liberte desses padrões. Porque esses padrões, eles são, na verdade, ideias que nós temos do que é certo e que é errado. Julgamentos, modelos, moldes. São convicções do que aquilo que aconteceu não está de acordo com a realidade que deveria ter sido. Olha que coisa mais louca. O que aconteceu na realidade não está de acordo com o que eu quero de realidade. Tem coisa mais egóica, tem coisa mais egoísta do que querer que a vida do outro seja diferente para que você fique feliz e satisfeito. E ainda mais algo que aconteceu às vezes antes de você nascer. Pois é, agora você deve estar pensando aí, nossa, quantas vezes eu quis mudar o que é o meu pai, o que é a minha mãe, o que é a história da minha família. Quantas vezes eu fui arrogante, eu quis me colocar como juiz, como Deus, juiz da situação deles. Se você fez isso em algum momento da sua vida, é possível que em alguma fração do seu futuro isso se repita para quê? Para que você se desculpe com eles, para que você retire essas ofensas, para que você reconheça que eles fizeram o melhor que eles puderam. Quando a gente não faz isso, as nossas chances são mínimas de fazer diferente. Então, se você quer aumentar as suas chances de fazer diferente, olha lá para trás onde foi que você julgou, onde você colocou o seu dedinho, abaixa o seu dedinho, abaixa a sua cabeça e agradece como foi. Independente da dor que seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó sentiu, porque você não pode mudar a dor que seus pais, que os seus familiares, que seus antepassados já sentiram. Você só pode mudar a dor de viver diferente deles. Isso também dói. Muitas vezes a gente vai seguir um caminho diferente e a gente começa a se sentir culpado. Nossa, eu estou fazendo, eu não estou sofrendo como a minha mãe está sofrendo, ela está sofrendo, eu vou lá sofrer com ela. Nossa, eu não estou passando pela dificuldade que meu pai passou, então eu vou passar essa dificuldade com ele. Só que eu faço isso na minha realidade. Então, muitas vezes, nós temos ali um desejo inconsciente de salvar a nossa família. E é exatamente isso que faz com que a gente, ó, ladeira abaixo nos padrões familiares. Então, se você está seguindo nesse caminho, se você olha para o seu pai e para sua mãe e quer mudar o que aconteceu lá atrás, se você tem pena do que aconteceu, se você olha para o seu pai e para sua mãe, de repente nega a relação deles, julga como ruim, julga trabalho, julga comportamento, julga acontecimentos, julga talvez um caso extraconjugal, talvez julgue um amante da sua mãe, um amante do seu pai, e você quer ali mudar aquilo, nessa hora você se conecta profundamente com aquilo e as chances são que você traga isso para o seu futuro para que você comece a respeitar o quê? O essencial. E qual é o essencial? Seu pai e sua mãe deram a vida. O essencial é que seu pai e sua mãe fizeram o essencial para você. E o que eles não tinham para te dar, que talvez esteja muito ligado à sua moralidade, à sua ética, ao seu
talvez até questões financeiras, isso é algo que você precisa lidar na sua própria vida. Isso é algo que você precisa lidar quando olhar para eles e entender que você também não pode mudar isso. E que você também não pode fazer por eles. A maioria das pessoas entram numa situação onde elas estão ali na relação amorosa e de repente elas olham para trás para a família de origem e nessa hora elas se desconectam o quê? Do futuro, do crescimento, da prosperidade, da abundância. Então, muitas vezes, muitas pessoas que estão ali numa relação amorosa e em algum momento elas se viram para algo que aconteceu na família, elas acabam se separando de forma leviana, acabam inclusive prejudicando, às vezes até as próprias finanças, o próprio crescimento. Então elas vão olhar, vão espiar, né? Vão olhar ali pela fechadura o assunto da família e elas ficam ali, ó, como se elas estivessem capturadas, presas naquilo e impedindo que a própria vida siga adiante. Então, se você quer saber se os padrões da sua família eles estão influenciando a sua vida, veja como você permite que isso influencie quem você é. Veja se isso permite que isso influencie o seu amor com seu pai, o seu amor com a sua mãe. Se isso influencia o amor que você tem a eles, a sua essência, o seu agradecimento, então, sim, as chances são que você repita esse padrão. Agora, se você os ama, independente daquilo que eles venham a fazer, daquela relação que eles tiveram, então você pode deixar isso em paz. Então, olhe para os seus pais, né? Eu tô olhando para cá, né? Se você reparar o vídeo, você vai ver que eu tô olhando para cá. Eu coloquei os dois aqui. Se você olha para os seus pais e agradece tudo como foi, você pode ir para a sua relação amorosa com muito mais leveza, com muito mais carinho. Mas a verdade é que muitas vezes nós estamos na nossa relação brigando com o nosso pai porque ele foi daquele jeito com a nossa mãe, brigando com a nossa mãe porque ela foi daquele jeito com o nosso pai, e aí nós vamos para uma relação que vai reproduzir exatamente aquilo. E quando nós vemos, estamos ali como os nossos pais na nossa relação amorosa. Então, é possível sim, mas também é possível que você faça exatamente o contrário. E o contrário, ele é humilde, pequeno. A gente vê a realidade como é, sem querer transformar, sem querer mudar, sem querer entrar para um lugar lá de papai do céu, Senhor de todas as coisas, que sabe mais que aquilo que já aconteceu, que sabe mais que nossos pais, dentro de um passado que eles já viveram. É uma ilusão, né, gente? Você querer ir lá na casa dos seus pais em 1900 e bolinha e dizer para eles, olha, isso aqui que vocês fizeram é errado. Porque eu acho assim, porque eu vi na novela, porque fulano disse. Faz sentido para você? Não, mas é bem assim que a gente costuma agir na nossa vida. Então deixe seus pais aí com amor, com tudo que foi e se coloque aí no seu caminho, fazendo um pouquinho diferente do que foi. Assim você tem força, assim você consegue seguir adiante na sua relação amorosa. E me conta aqui, quando foi que você foi lá atrás dar uma espiadinha e o que você reclamou da relação aí dos seus pais ou dos seus avós? Qual foi o babado que aconteceu lá na sua família que você ficou com medo de acontecer na sua? Quem sabe eu posso te ajudar aí a liberar um pouco mais através dos seus comentários. Então comenta aqui pra mim. Espero que você tenha gostado. Dá um like, se inscreve no canal e em breve mais vídeos pra você. Beijo!